Olá, amigos, que bom vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade, mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Ao todo, Gengis Khan matou 60 milhões de pessoas e Hitler 40 milhões. Juntos, os dois mataram 100 milhões de pessoas. Onde eles podem estar agora? Né? O que aconteceu com ele após a desencarnação? Onde estarão? Bom, é sobre isso que nós vamos conversar. Isso e outras coisas, é claro. Tá? O que acontece com quem pratica crimes contra a humanidade? Muitos espiritualistas afirmam que pessoas responsáveis por crimes contra a humanidade levariam séculos ou milênios para se reerguerem. Pessoas como Gengis Khan, por exemplo, não teriam como pagar sua dívida. Foram tantos crimes, milhões e milhões de pessoas assassinadas, né? No caso de Gengis Khan, 60 milhões de pessoas assassinadas, e cada um tinha suas famílias, tinha as suas responsabilidades, tinham a sua vida, a sua história. Então foi um crime imenso contra a humanidade, realmente. Dizem que pessoas como Gengis Khan e outros responsáveis pelas mortes de milhões de pessoas, assim como Hitler, são levados para prisões em outros planetas, pois têm incontáveis inimigos que os perseguirão por séculos. Dizem que Hitler estaria em uma prisão em Plutão, e Lampião, como matou menos pessoas, estaria em uma prisão na Lua, que seria mais perto. Olha, é complicado isso, né? Então, por que, né, Hitler seria colocado em uma prisão em Plutão? Isso é porque não se conhece um planeta, né, no sistema solar mais longe, senão colocariam ele lá, né? Já Lampião, que matou menos, estaria numa prisão na Lua. É complicado, né? Bom, mas vamos prosseguir. Assim, eles deveriam ser retirados da Terra, da mesma forma que certos tipos de criminosos são levados para as prisões especiais em outros estados para a sua própria segurança, né? Mas veja, eles são levados para prisões em outros estados, não em outros países, não é mesmo? Então veja a proporção da coisa. Por mais que ele seja criminoso, ele não é levado para outro país, para o Japão, para a China, para o outro lado do mundo. Não, né? Ele fica dentro do país, mas em estado diferente. Dizem ainda que seriam necessários milhares e talvez milhões de anos para que essas pessoas paguem pelo seu karma. Então seria assim, né? Você matou uma pessoa, você ficaria um certo tempo. Matou duas, dobraria. Matou milhões, né? Seria uma eternidade, né? Acredito que essa conta não fecha, não bate, levando em conta, né, a misericórdia de Deus. Respeito quem pensa assim, mas não vejo lógica nisso e acho essa afirmação de prisões em outros planetas possível, mas muito improváveis e fantasiosas, pois existem infinitas dimensões aqui mesmo, coexistindo ao mesmo tempo e no mesmo espaço. Deus não é vingativo, suas leis perfeitas em sincronia está em sincronia com a lei da evolução e com todas as outras leis. A lei do olho por olho, dente por dente, foi uma lei humana e selvagem, e não uma lei divina, tanto que a humanidade civilizada já abandonou há muitos séculos. Ou seja, a punição, as consequências, a lei do karma, né, ela é baseada na correção do mal, né? Ela não é contabilizada desta forma, né?
Um assassinato, um exemplo, um assassinato, 30 anos no umbral, né? 2 assassinatos, 60 anos. Não é assim. O objetivo não é se vingar. A lei do karma não vinga, né? Ela educa. É para isso que ela serve. Uma vez educado, ela perde. Uma vez o espírito educado, aprendido a lição, ela perde a sua finalidade. Quanto à vingança, Jesus nos exorta ao perdão sem limites, mais uma prova de que Deus não aprova a vingança, né? Então, uma pena desproporcional significa vingança e não justiça. A lei do karma é uma lei sábia como todas as leis universais, que visa tão somente manter o equilíbrio universal e fazer com que os seres conscientes aprendam a amar e a se colocar no lugar do outro, e aprender que tudo tem consequência, mas tudo também tem limite, até mesmo as consequências dos nossos atos. Então, a lei do karma também é sábia, né? A lei de ação e reação também é sábia, né? Tudo tem consequência, mas também tem um limite. As consequências têm um limite, né? Então, o objetivo de Deus não é castigar, é educar. É preciso sempre ter isso em mente, né? Não existe a vingança de Deus. Existem as lições divinas, que é outra coisa completamente diferente. A lei do karma tem como função ensinar pela dor a quem não aprende por amor. Ao atingir o seu objetivo, o karma cessa, pois perde a sua finalidade, que é o aprendizado, e não a dor da criatura por si mesma ou por desforra. A lei do karma não tem como objetivo fazer sofrer. A lei do karma tem como objetivo educar, mesmo que por meio do sofrimento. Se aprender pela dor, pelo amor, né, você aprende, né, mais rapidamente e você evolui mais rapidamente. Pela dor, você retarda, né, o seu aprendizado. Às vezes, né, isso também depende, porque muitas vezes, sofrendo uma dor intensa, você evolui mais rápido. Isso tudo depende, cada caso é um caso. Além do mais, ao evoluir em conhecimento, amor e compaixão, a pessoa tem uma nova oportunidade, se colocando acima da frequência vibratória dos seus inimigos, que assim a perdem de vista. Veja, a pessoa com sentimento de vingança, ela está em uma vibração muito baixa. Aquela pessoa que lhe fez mal, ela é um devedor, sim. Mas ela evoluindo, ela se arrependendo, ela fazendo uma reforma íntima, ela aumenta a sua vibração. Dessa forma, ela se coloca, né, em uma vibração acima, né, do seu perseguidor. E desta forma, ele não fica acessível a ele. Ele fica invisível a ele. Ele não pode acessá-lo de forma alguma. Ok? Por quê? Porque a vingança também é um crime. A vingança o coloca no mesmo nível do carrasco, né? Vamos supor que você, sendo um bom cidadão, uma pessoa boa, né, resolva matar um criminoso, um assassino em série, um assassino de crianças, né? Se você o matar, como é que você fica? Né? Você se tornará melhor do que ele? Não. Você também será um assassino. É isso que você tem que entender. Tem que compreender isso. Nós estamos aqui para aprender. Ok? Se Deus permite, né, que você sofra algum mal, né, é porque aquele mal é para o seu benefício mais tarde. Nada é por acaso. Tá? Nada é sem sentido. Não existe pena e sofrimento eterno. E uma pena de milhares ou milhões de anos seria desproporcional ao erro de apenas uma vida. A utilidade do sofrimento é tão somente didática. Uma vez aprendida a lição e havendo reforma íntima, o ser evolui e o sofrimento cessa. Ou seja,
a pena de milhões de anos seria equivalente praticamente a uma pena eterna. Não faz sentido. Não é? Se você, em algum tempo, fizer a reforma íntima, né, e se arrepender e se redimir, logicamente que você não vai ter que esperar. Né? Vamos supor no caso do Hitler, né? Se ele se arrepender, se redimir, fizer uma reforma íntima, ele não vai precisar passar milhões ou milhares de anos, né, para ter uma nova oportunidade de reencarnar e continuar sua evolução. Isso não faz sentido nenhum. Né? Não faz sentido nenhum. Você matou milhões de pessoas, você ficaria milhões de anos preso, né, no umbral, estacionado e sem poder evoluir. Isso seria contra a lei da evolução. Veja, quando o ladrão se arrependeu e pediu auxílio a Jesus, Jesus não disse, né, a ele que antes de ser perdoado, ele deveria pagar o seu karma. Ele percebeu o arrependimento, a sinceridade e a reforma íntima do ladrão. Ele prometeu o perdão incondicional, pois o ex-criminoso já estava pronto para o resgate, antes mesmo de desencarnar. Jesus conhecia a espiritualidade o bastante para não fazer promessas em vão. Então, Jesus não impôs condições ao criminoso para que ele fosse resgatado, de forma alguma. Né? Ele sabia que ele estava arrependido, né? Que tinha feito uma reforma íntima, né? E que estava disposto, né, a mudar a sua vida, a ser uma pessoa boa. Então, ele o perdoou incondicionalmente. Né? Ele não exigiu que ele primeiro pagasse, né, o seu karma para que depois fosse auxiliado. Não, ele auxiliou na hora. Mas veja, o mesmo não aconteceu com o outro ladrão. Ele não estava pronto para o resgate. Nenhuma pessoa que cometeu crimes contra a humanidade fez isso sozinho. Ele teve milhões de cúmplices que lhe deram poder e o auxiliaram, dividindo, portanto, com ele a responsabilidade e as consequências. Nem Gengis Khan e nem Hitler cometeram seus crimes sozinhos. Não. Todo um exército, toda uma população, todo um país o apoiou. Não é verdade? Ele não poderia ter feito isso sozinho. Então a responsabilidade também é dividida. A responsabilidade é de cada um, a responsabilidade é individual e ao mesmo tempo coletiva. Um povo pode pagar, né, pelos seus crimes e os crimes da sua liderança. O Brasil mesmo tem uma dívida muito grande com os negros escravizados. Tem uma dívida muito grande com a população do Paraguai na Guerra do Paraguai, onde foi cometido um genocídio. Então isso é um karma do país, do povo, mas que atinge as pessoas individualmente conforme o seu mérito. Vemos através da história da humanidade que um povo opressor hoje já foi oprimido no passado. Opressores e oprimidos se revezam na vingança e na maldade através dos tempos. Não existe de fato inocentes. Não estou justificando crime, e sim colocando as coisas em seus devidos lugares. Né? Citamos como exemplo aqui, né, vamos supor, o massacre, né, as atrocidades que sofreram o povo judeu, né, na Segunda Guerra. Né? E o massacre, né, e o extermínio que estão sofrendo hoje a população de Gaza. Claro que é desproporcional, mas o crime é o mesmo. Né? Genocídio. Gengis Khan disse: eu sou um castigo de Deus. Se você não cometeu grandes pecados, Deus não teria enviado um castigo como eu. De certa forma, ele estava certo. Não existe castigo para inocentes, mas está também errado. Deus não manda castigos e não manda ninguém fazer o mal. As pessoas fazem o mal por seu livre-arbítrio. Outra coisa, todo espiritualista sabe que na espiritualidade nossa perspectiva é outra.
olhando para nossas vidas passadas, vemos que cometemos os mesmos erros que condenamos nos outros, talvez piores, né? Então, Gengis Khan achava o seguinte, que as atrocidades que ele cometia era com a autorização e a permissão de Deus, pois aquelas pessoas mereciam, pois se não merecessem, ele não seria o seu carrasco, né? E ele acreditava ainda que ele era um instrumento de Deus para punir e castigar essas pessoas. Ele estava errado e certo ao mesmo tempo, né? Ele estava certo na medida em que afirmou, né, que não existem inocentes. Se aconteceu aquilo que aconteceu com aquelas pessoas, é porque ou era alguma coisa que ele teria que passar, alguma experiência que ele teria que adquirir, ou seria, né, consequências de atos passados. Porque funciona dessa forma. O oprimido de hoje é o carrasco de amanhã. O carrasco de hoje é o oprimido de amanhã. Esta é a justiça de Deus. Só os criminosos muito ignorantes, perturbados e atrasados perdem tempo com vinganças. A maioria segue em frente e não perde tempo com ódio e perseguição, que prejudica muito mais o perseguidor do que o perseguido. Ou seja, a maioria das pessoas que sofrem injustiça, que sofrem perseguição, ao desencarnar, percebem, né, o que realmente importa, né, como realmente é a vida, como é realmente a evolução espiritual, e deixa isso para lá, esquece, né, e segue sua vida. Já os mais ignorantes e mais revoltados, eles perseguem a vingança e sofrem duas vezes, né? Sofreram porque foram perseguidos e maltratados, e vão sofrer de novo porque estão se vingando, estão perdendo tempo, o seu tempo na vingança, né? E serão castigados novamente. Então, não é inteligente. A vingança não é inteligente. Até porque, veja bem, quando você mata seu inimigo, você mata o corpo, mas não o espírito. Aquele ser, se for um ser mau e ignorante, assim como você é ao matá-lo, ele irá te perseguir, talvez em várias vidas. Que negócio você fez? Nenhum. Então, siga a sua vida. Esqueça o mal, esqueça o passado, siga a sua vida, porque a maior vingança contra aqueles que não gostam de nós é evoluir, né? É progredirmos. Esta é a maior vingança. Quando você se vinga do mal, o mal ganha. Ele vence. Por pior que seja a pessoa, e por mais que tenha cometido atrocidades, depois de um certo tempo mais ou menos longo, só uns poucos mais perturbados permanecem alimentando seu ódio e desejo de vingança. Até porque sua fixação pode lhe causar muito sofrimento e até mesmo em casos graves, desorganizar tanto o seu perispírito que ele perde até mesmo a forma humana e a sanidade mental. Todos nós, ou quase todos nós, temos inimigos do passado no mundo espiritual. Ou seja, se você permanecer no mundo espiritual por um longo tempo fixado na vingança, você deforma seu próprio perispírito a ponto de perder até mesmo a sua forma espiritual, né? Os relatos do mundo espiritual nos dizem que os espíritos que mais deformaram seu perispírito chegam a se transformar em uma forma ovoide. Eles não conseguem nem mesmo manter a sua mente, não conseguem manter nem mesmo a sua forma humana. E para sair desse estado, muito trabalho, muito tempo e muito sofrimento. Só mesmo uma encarnação, só mesmo o útero materno é capaz, né, de retificar o perispírito e organizar as energias do corpo espiritual. Nessa situação, quando resgatados, estes espíritos passam por tratamento longo e doloroso no mundo espiritual.
tendo que reencarnar em situações lamentáveis para reorganizar seu perispírito e recuperar sua forma humana e sua sanidade mental. É trabalhoso para o mundo espiritual curar ou ajudar esse tipo de espírito. Então, não existe a necessidade de mandar criminosos e assassinos, mesmo que de multidões, para uma prisão em outro planeta. Ele pode ficar, por exemplo, em sono profundo em uma colônia espiritual, onde estará a salvo dos seus inimigos. Depois de um certo tempo, que pode ser longo, conforme o caso, suas vítimas seguirão o seu caminho e o esquecerão. Então ele provavelmente reencarnará em situações difíceis neste ou em outro mundo que seja compatível com a sua evolução, até aprender as lições e retomar a sua evolução. Supondo que ele tem que ficar nesse estado de sono profundo ou hibernação por muito tempo, né, para se livrar de tanta energia negativa, pode ser que nesse período de tempo, que pode demorar até séculos, né, o planeta evolua muito. Então ele não se adaptará novamente à frequência planetária. Então, neste caso, ele pode ser encaminhado a um mundo inferior, né, e lá ele começará uma nova série de reencarnações e ajudar aqueles povos mais primitivos, né, a se desenvolverem mais rapidamente. Deus é perfeito e tudo é pensado minuciosamente. Nada é por acaso e nada é inútil. Aqui mesmo no Brasil, criminosos podem pegar uma pena de 200 e 300 anos e até mais que isso. No entanto, segundo a lei, ficará no máximo 30 anos preso, pois para tudo existe limite e bom senso, né? Nas leis brasileiras você pode pegar, né, 200, 300 anos, né? Mas você só ficará preso efetivamente durante 30 anos, porque até para a punição tem limites, né? O bom senso deve prevalecer em tudo, ok? Então as leis divinas não poderiam ser menos eficazes e perfeitas do que as leis humanas, é claro, ok? Então até para as consequências existem limites. Se até a lei dos homens estabelece limites para punições, imagine a lei de um Deus justo, amoroso e misericordioso, né? Portanto, essa ideia de milhares de anos de prisão para um espírito contradiz a ideia de um Deus bom e misericordioso. Me parece mais uma ideia humana de vingança do que vontade de Deus. Então, prisões de milhões, milhares e milhões de anos para um espírito me parece mais uma ideia humana, né? Uma ideia emocional, uma ideia de desforra, de vingança, né? E não faz sentido esse tipo de coisa para com Deus, né, todo-poderoso, justo e bom. Todos somos criaturas de Deus e merecemos seu amor e misericórdia. Não nos cabe julgar nosso irmão. Então, todos nós somos filhos de Deus e merecemos a sua misericórdia. E não nos cabe julgar o nosso irmão. Por quê? Bom, todos somos criaturas de Deus e merecemos sua misericórdia. Gengis Khan morreu há 797 anos. Quem garante que eu ou você não somos a sua reencarnação e estaríamos julgando a nós mesmos? Já pensou sobre isso? Se você foi Gengis Khan, né, Hitler, eu acho que não daria tempo dele reencarnar, né? Porque faz pouco tempo que ele morreu e a sua dívida, é claro, era muito grande. Mas Gengis Khan, se passado quase 800 anos, né, quase 8 séculos, já daria tempo dele ter reencarnado, né? Quem sabe, seja eu ou você, né? Então, você estaria julgando a si mesmo, se desejasse que ele ficasse milhões de anos preso, ok? Então, temos que ter cuidado com isso. Como bem disse Chico Xavier, tudo passa, né? Imagine, por que nós não devemos julgar nosso irmão? Você olha um assassino,
um bandido perigosíssimo, cruel, e você o julga. Você deseja para ele as chamas eternas do inferno. E se você, em encarnações passadas, fez exatamente igual? Você estará julgando a si mesmo, pense nisso. Não estou dizendo para você, se apaixonar por um criminoso, levá-lo para sua casa. Não é isso. Eu estou pedindo que você o trate com justiça, como gostaria que fosse tratado. Devemos odiar o mal, mas não devemos odiar o nosso irmão que pratica o mal. Devemos odiar o crime, não o criminoso. Todos merecemos uma chance, mesmo que em outra vida. Deus é misericordioso e bom Pai. Ele jamais abandona seus filhos. Nada do que fizermos nos afastará do amor de Deus. Nada do que fizermos. Mesmo o crime mais hediondo, mesmo a vida mais errada, nada nos afastará do amor de Deus. Não espere de mim mensagens pessimistas, mensagens de ódio, de revanche, porque vocês não verão. Sempre as minhas mensagens são de esperança. Sempre de esperança e de confiança em Deus. A promessa é: nenhuma ovelha se perderá. E eu acredito nessa promessa. Ela é real. Sempre que o nome de Deus estiver associado a castigos, intolerância, falta de amor, desconfie. É ciladabino. Sempre que o nome de Deus estiver associado ao ódio e à vingança, desconfie. É cilada as forças do mal. Um grande abraço. Peço a Deus que proteja a todos nós, que ilumine os nossos caminhos, que nos dê paz, saúde, prosperidade, tolerância, equilíbrio e muito amor. Um grande abraço e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau. Namastê.